de 2018, está começando mais uma Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Hoje nós estamos aqui recebendo o pré-candidato a deputado federal, Fábio Gondim. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Carlos Roberto. Boa tarde, Elton. Boa tarde para toda a audiência. Muito obrigado pelo convite. Nós aqui agradecemos a sua presença, Fábio. O Estação Entrevista oportuniza ao cidadão conhecer o pré-candidato antes das eleições do dia 7 de outubro, oportunizando a você a fazer sua escolha de forma correta e responsável. E o nosso compromisso é com a democracia. Fábio, seja muito bem-vindo ao nosso programa Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Vamos começando perguntando quem é Fábio Gondim. Conta a sua história para a população do Distrito Federal. Bom, eu sou brasiliense, sou casado, pai de 3 filhos, né? Meus irmãos todos nasceram em Brasília, meus pais foram pioneiros aqui, tenho uma raiz muito profunda com a cidade. Cresci na cidade, meus amigos todos de infância são daqui, né? E fiz uma carreira no serviço público. Eu sou apaixonado por gestão pública e a minha vida toda fui da Câmara dos Deputados, Ministério Público da União, Presidência da República, Ministério da Fazenda, Senado. Depois fui ser secretário de 6 pastas, enfim, minha paixão é essa, é a gestão pública, que é onde eu vejo que a gente pode fazer um bem para a sociedade, né? Esse trabalho bem executado, ele melhora a sociedade e traz mais conforto para a população. Fábio, você foi secretário de Saúde do Distrito Federal. A pergunta que o Distrito Federal quer saber, a saúde do Distrito Federal tem jeito? Tem jeito, claro que tem jeito. Eu costumo brincar que se o homem já conseguiu pisar na lua, imagina arrumar uma secretaria, né, que é muito mais fácil. Não é complicado, agora é trabalhoso e precisa muita força de vontade, né? Eu tinha um plano. Eu, infelizmente, tive que sair antes de conseguir colocar o plano todo em prática, mas quem trabalhou mais comigo de perto no gabinete da secretaria, nos cargos mais altos, me ouviam falar com muita frequência. Primeiro, é preciso viabilizar a secretaria sob o ponto de vista orçamentário e financeiro. Ela hoje é inviável. Ela apresenta um orçamento, uma proposta orçamentária para a Secretaria de Planejamento todos os anos, que é 1 bilhão a 1,5 bilhão mais alto do que o de fato vem. Então, assim, a percepção de que falta de 1 a 1,5 bilhão de reais. E esse dinheiro não virá da Secretaria de Planejamento. Eu já fui secretário de Planejamento, já fui de Fazenda e estava do outro lado do balcão. Eu posso afirmar, não existe isso de um secretário de saúde chegar para o outro secretário e falar, me dá 1 bilhão a mais aí. Isso nunca vai acontecer, nunca. Então a solução da secretaria tem que passar pelo aumento na sua arrecadação. Todas as ações que aumentar a arrecadação e todas as ações que diminuir a despesa, diminuir desperdício, diminuir desvio, elas têm que ser priorizadas. Então, por exemplo, só na questão do aumento da arrecadação, todo o serviço prestado pela secretaria ele é remunerado pelo Ministério da Saúde. Só que a secretaria, ao longo das décadas, deixou de dar importância para isso. Então, o que acontece? Ela, ao invés de receber do Ministério, ela só gasta. O hospital de base custava, quando eu era secretário, cerca de 48 milhões de reais por mês. E faturava 10. Então, só no hospital de base, a gente deixava de colocar dentro da Secretaria de Saúde cerca de R$500 milhão por ano. Os medicamentos, insumos e materiais hospitalares, né, que a gente gastava 750 milhões de reais por ano, saía da farmácia central, que fica ali no CIA, perto do Clube da Saúde, era considerado consumido. Carlos Roberto, você sabe o que significa isso? Saiu da farmácia central, considerado consumido, ou seja, se vai chegar mesmo na boca do paciente, não importa. Dali você pode ter desvio, pode ter perda de prazo de validade, desperdício de todo tipo. É um negócio de louco isso aí. Se a gente fizer um trabalho competente, né, de gestão, de logística, a gente não é nenhum exagero pensar em economizar 30%, isso é mais de 250 milhões. E recursos humanos, sem falar no distrato, no descaso, no desestímulo pelo qual passam os servidores da saúde hoje, né, isso precisa ser tratado, um dimensionamento, pasmem vocês, nossos ouvintes e telespectadores, pasmem, mas hoje a secretaria não sabe quantos profissionais precisa para funcionar um hospital na sua capacidade máxima. Quantos clínicos, quantos ortopedistas, quantos neurocirurgiões, quantos enfermeiros, quantos padioleiros, quantos administradores. Não sabe. Então, isso gera um desconforto absurdo no dia a dia do profissional, uma piora muito significativa no atendimento e um desperdício.
Se a gente pensar que são 4,5 bilhões gastos anualmente, a gente dá uma economia ali dos 10%, que não é tanto, né, tendo em vista o desmando, são 450 milhões. Então, tudo isso aqui que eu falei, a gente já colocaria dentro da secretaria mais 1,2 bilhão. Lembra que eu falei que o déficit é de 1 a 1,5? Então, ali, eu já viabilizo a secretaria. Com isso, eu tenho como comprar todos os medicamentos, insumos, materiais hospitalares, refazer todos os contratos de manutenção, reformar todas as unidades de saúde. É muito dinheiro que a gente tem condição de... E com isso a gente viabiliza a saúde novamente. Aí você pode cuidar dos protocolos clínicos, da padronização de insumos e materiais hospitalares, que o de medicamento já foi feito, da vocação das unidades hospitalares. Muda a realidade da secretaria e tem que passar por isso. Eu não vejo outra solução. Certo. E em relação, Fábio, você apontou possíveis soluções para resolver problemas da saúde, no caso, nesse sentido. E em relação à auditoria desses materiais, né, desses recursos alocados para a saúde, como proceder? Não, pois é que, na verdade, a gente está tão aquém, Carlos Roberto, do que seria ideal, que eu acho que não é nem o caso de fazer auditoria ainda. Certo. Entendeu? Para fazer auditoria eu tinha que estar melhor. Hoje está muito ruim. Eu cheguei a testemunhar caminhões de medicamentos chegando e empurrando o medicamento que já estava no estoque para o fundo, ou seja, os que tinham a data de validade mais próxima de vencer foram para o fundo. O que vai acontecer com aquele medicamento? Se eu não tivesse testemunhado? Perder tudo. Nossa. E saiu da secretaria, saiu ali com 3, 4 dias antes de vencer. Foi para um hospital, vence do hospital, pouco se sabe. É um negócio muito ruim o que acontece. Então a gente realmente tem que investir nisso. Tinha problema de temperatura de armazenagem. Nós temos um sistema, está lá instalado na secretaria, se não desinstalaram. Um sistema informatizado que te permite registrar lote e validade. Cada lote de cada produto que a gente recebe com a data de validade. Não preenchiam essa informação. Né? Então, assim, eu acho que o lado administrativo ficou muito aquém. Os administradores se queixavam muito comigo. Né? Se você falar com 10 administradores da secretaria, eu acho que 8 vão te dar o testemunho de que eu os chamei todos, chamei para participarem mais, eles reclamavam que eram carimbadores de papel. Então eu falei, não, vocês têm que ser gestores, vocês têm que assumir as secretarias administrativas, as diretorias administrativas das superintendências, e assim eu fiz. Né? A gente colocou o médico cuidando da parte da assistência à saúde e o administrador cuidando da parte de logística, de infraestrutura, do que eles sabem cuidar, muito melhor do que nós, né? Exatamente. O seu relacionamento com o sindicato dos servidores da área da saúde, Fábio, foi bom durante o período que você ficou, permaneceu à frente? Pois essa é uma pergunta que todo mundo fica, né, na dúvida. Foi excelente. Eu tenho uma característica minha que eu não sabia nem que eu tinha, eu fiquei sabendo não tem tantos anos assim. De repente eu fui jogado numa reunião de sindicalistas pela primeira vez na minha vida, como secretário ainda de gestão e previdência. E dali em diante eu vi que eu tenho muita habilidade, porque eu sou muito humano, eu gosto muito de ouvir a razão do outro. Eu sempre penso que se a pessoa não é maluca, né, a não ser um caso clínico, ela tem a sua razão. Então é importante que a gente olhe nos olhos da pessoa e procure entender de verdade o que é que ela está tentando te dizer e por que é que ela pensa daquela forma. Se você fizer isso, as relações ficam muito suaves, ficam muito verdadeiras. E jamais prometeu que você não tem intenção de cumprir. Nunca. Sempre diga que não dá. É muito mais honesto, é sincero, e chama a pessoa para te ajudar a buscar a solução. Sindicatos têm muita informação, muita. A turma tem sindicalizado para todo lado, estão recebendo denúncias todos os dias. Né? Então você não tem que ser adversário deles. E tanto é que hoje eu transito pela secretaria, pelas reuniões de sindicatos livremente, não recebo uma vaia, não recebo uma crítica. Lógico que ninguém é unânime, né? Certamente tem quem critique, mas eu pelo menos respeitado, eu me sinto muito respeitado, sem problema nenhum e com um carinho enorme por eles. Exatamente. Olha só, Fábio, em relação à pauta, recentemente foi feita uma entrevista com você no site do Kleber Karpov, em relação às horas extras, terem voltado à pauta do governo. Isso é viável agora para o meio é viável para os servidores nesse sentido? É possível o governo pagar as horas extras dos servidores em questão? Antes de dizer se é possível ou não é possível pagar, eu queria fazer uma observação.
hora extra não é nenhum favor. Certo. O governo se descontrolou na sua gestão de recursos humanos e, nesse descontrole, para fechar a escala, tem sido usado sistematicamente horas extras. E aí é um problema de duas faces, né? De um lado, o servidor que está escalado para fazer uma escala em hora extra, ele não se sente obrigado a cumprir. Fala, hora extra, não quero, resolvi não fazer mais. E a escala fica descoberta. Então, uma insegurança enorme para os colegas e para a população que vai ser atendida. De outro lado, a hora extra é mais cara. Claro que a hora extra é mais cara. Se está sendo usado sistematicamente, é muito melhor você dar 40 horas para o servidor. E o governo tem sido muito resistente nisso. Então a gente gasta muito mais do que precisaria gastar e continua naquele trabalho, naquela viés de inviabilização da secretaria sob o ponto de vista orçamentário. Eu fiz um estudo na época, bastante aprofundado, e tentei viabilizar as 40 horas para mais servidores, ou então chamar outros concursados. Eu acho que a hora extra tem que ser uma exceção e não regra como está sendo. Agora, é possível pagar? É lógico que é possível pagar. Não pode ter essa discussão. Se você permitiu que a hora extra seja feita, você tem que pagar. Agora, a burocracia é muito grande. Eu lembro que demorava uns 3 meses só para você verificar, porque você faz toda uma checagem, se a hora extra de fato foi cumprida, se a pessoa trabalhou mesmo, se precisava, se não precisava. Eu estava, na época, eu fiquei pouco tempo, menos de 8 meses, né, por motivos pessoais eu tive que sair. Eu já tinha determinado a minha subsecretária, né, de pessoal que começasse a viabilizar. Primeiro paga, supõe que aquela informação está correta e depois você vai fazendo a checagem. E constatando algum erro, você desconta mais adiante. Mas você dá agilidade para o pagamento da hora extra, que no final das contas é um salário para o servidor. Ele vive daquilo, né? Exatamente. Olha só, vamos para a participação ao vivo. A Elisângela Magalhães deseja boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Elisângela. O André Albuquerque, a gestão de Fábio Gondim na Secretaria de Saúde estava desenvolvendo um belíssimo trabalho de gestão em busca da melhoria da saúde. Fato é que ele, infelizmente, parece não ter sido o propósito do atual governo. Obrigado, André. Né? O Alfredo Júnior, defensor da moradia, qual é a sua avaliação do governo atual do Distrito Federal, no caso? Quer que eu responda? Pode ficar à vontade. É Alfredo Júnior. Alfredo Júnior. Alfredo, eu passei, depois que saí da secretaria, 2 anos em absoluto silêncio. Acho que a população deve ter até estranhado, né? Eu saí e não falei absolutamente mais nada acerca de coisa nenhuma. Eu ficava até um pouco constrangido por não me sentir parte desse governo ao qual eu pertenci. Eu tinha vergonha disso. E aí, falei, poxa, como é que eu posso ter sido secretário desse governo e não apoiá-lo, né? Não conseguia ter admiração pelo que era feito. Foi muito ruim, né? Mas aí veio uma reportagem do Correio Brasiliense, foi a minha libertação, até foi engraçado. E essa reportagem citava vários ex-secretários do governo, que todos eram adversários atuais do governador. Aí eu relaxei, falei, não sou só eu, na verdade são todos. Nenhum ex-secretário, a não ser os que saíram agora por último para se candidatar, nenhum ex-secretário é aliado do governo. Então percebo que não é um problema meu, né? É um problema do governador, do governo, a forma de agir, a forma de tratar as pessoas tem afastado as pessoas. Eu sou apenas mais um. Eu não amei ser secretário de saúde, achei um trabalho nobre, bonito, cercado de profissionais de altíssimo nível. Gente, eu já fui secretário de outras coisas, eu nunca achei uma coisa tão bacana como trabalhar na Secretaria de Saúde do DF. O pessoal fala que é um sofrimento, né? Não foi sofrimento nenhum, foi um prazer. Eu só lamento ter sido desse governo. Olha só, a Célia Bauer falou show. O Fabrício Silva, a participação. Obrigado, Célia. Obrigado pela participação de todos. Eu acho que a saúde pública ela não funciona por quê? Porque tem essas clínicas particulares em frente aos hospitais públicos. Você vai ao hospital público, não tem médico. Aí você olha para frente do hospital, lá estão as clínicas particulares. Sendo que os médicos que eram para atender nos hospitais públicos estão todos trabalhando nos hospitais particulares. Você acha isso correto? A pergunta do nosso amigo Fabrício Silva. Obrigado pela participação, Fábio. Fabrício, o nosso problema de gestão de recursos humanos ele é mais profundo do que esse. Isso aí que você está dizendo, eu não vou te dizer que seja verdade nem que não seja, mas eu, enquanto secretário, já ouvi essa história
discordo, não tenho compromisso com o erro. Mas a minha tática para resolver era ver isso no atacado. É muito complicado você botar uma mesinha de bedel na porta de uma unidade e ficar ali, né, fiscalizando um por um, até porque são várias as portas de entradas e saídas numa unidade de saúde. Então não é esse o caso. E também você supor que o profissional é irresponsável é muito ruim, embora eu acho que o profissional se desestimula a ponto de talvez fazer isso que você está falando, não estou negando. O que a gente precisa fazer é uma gestão no atacado. É dizer, eu preciso de tantos profissionais para fechar a escala e tendo o número de profissionais na unidade de saúde, eu sei que aquela escala tem que estar fechada e eu sei que tem que ter profissional a todo momento. Isso dá uma capacidade gerencial imensa para as pessoas que estão na administração central. Entenda que não é um hospital. Lá são 16 hospitais e quase 200 unidades de saúde. 34 mil servidores. Ninguém administra isso botando mesa de bedel, você me entende? A gente precisa realmente fazer uma gestão de alto nível, que era o que a gente tinha programado de fazer. Pois é, olha só, participação do público, né? Em relação, Fábio, esse desgaste do cenário político que está acontecendo em relação a todos esses escândalos, está difícil de fazer política nesse contexto? Olha, meu filho, quando mais velho, quando eu disse que iria me candidatar, ele me pediu para eu não me candidatar. Eu falei, mas por que, filho? Né? E ao contrário, os meus pais me apoiam. Mas eu perguntei para meu filho, por que, filho? Ah, vão te chamar de ladrão. Realmente, ele está certo, né? É uma coisa muito ruim para uma pessoa correta, honesta, que dedicou sua vida inteira a servir o público, que é o meu prazer, minha paixão, né? É ser servidor. É muito ruim você ouvir isso, esse preconceito. Mas eu também não posso condenar a população por pensar isso. Porque, infelizmente, uma horda de bandidos, estrito senso, tomou conta da nossa política. Era gente que antes de se eleger traficava droga, roubava banco, adulterava combustível, grilava terra. A gente tem todo tipo de louco, né, que encontrou na política uma forma, um acesso a grandes quantidades de dinheiro, Carlos Alberto. Dinheiro público, meu dinheiro, seu dinheiro, dinheiro do nosso ouvinte. E ainda tem imunidade parlamentar e foro privilegiado, ainda são chamados de excelência. Então essa turma largou a bandidagem mais baixa e veio para uma bandidagem de nível alto e estão nos assaltando todos os dias. Tá aí a Lava Jato que não nos deixa mentir. Verdade. Ah, Fábio, você tá com teoria da conspiração? Não, gente, eu não tô com teoria da conspiração. Tá um absurdo. E outra coisa, eu ainda trabalho lá dentro do Congresso há 30 anos. Eu tô vendo o que a população vê pela televisão, eu vejo ao vivo e ainda sinto o cheiro. É um negócio horroroso. E o aparelho público todo o serviço público aparelhado com pessoas que vão ocupar cargos para ocupar espaço de poder do parlamentar e lá talvez até operar para viabilizar uma eleição. Aquela, o poder pelo poder, a reeleição pela reeleição. A pessoa já não pensa mais no que é melhor para a população, ela pensa numa disputa de poder. Olha Brasília como é que tá. Olha que horror. Olha que horror. Eu não preciso explicar, né? Todos vocês que estão nos ouvindo não entendem muito melhor do que eu o que eu estou dizendo. É um negócio de louco. Com certeza. O toma lá da cá é uma prática comum em relação... Você tem sentido essa dificuldade? Porque muitas pessoas também, é necessário informar a população o seguinte, aponta para o político, fala, o político é corrupto, o político é ladrão, mas na primeira oportunidade chama o cara em off e aponta com o dedo e com essa mão aqui, ó, faz isso. Então eu acho que não é por aí. Eu acho que a população também precisa ter um pouco mais de consciência, se informar mais a respeito dos candidatos para poder fazer uma escolha correta. Então, Fábio, essa situação tem ocorrido com frequência? Olha, infelizmente, a gente não está onde está à toa. Eu sempre digo que ninguém chega em lugar algum senão pelas próprias pernas. O Brasil caminhou até aqui. Sim. Isso é uma caminhada que nós, brasileiros, todos nós juntos temos dado. Sim. É preciso que a gente tenha consciência de que isso tem nos feito mal. Às vezes a pessoa cai em tentação, está no nível de subsistência, está passando uma dificuldade naquele momento, vem um político corrupto, um vagabundo, oferece para a pessoa uma vantagem pessoal, ela no desespero acaba aceitando e prejudica toda a comunidade. Uma pessoa que faça isso como numa rua como essa aqui, onde nós estamos, prejudica a rua toda. O futuro dos filhos, de todos os vizinhos, dos netos de todos os vizinhos, está vendido. Sim. Entendeu? Então isso viabiliza a eleição e reeleição de pessoas
que usa como método eleitoreiro a compra, entre aspas, do voto. Uma troca por dinheiro, uma troca por um favor, Sim. um emprego público. Quantos e quantos cabos eleitorais não estão trabalhando aí nas campanhas de políticos de mandato? Quantos? Por que é aquele desespero? Porque eu quero, lutando com unhas e dentes para ter uma secretaria. Por causa das centenas de cabos que aquela secretaria oferece, que ele vai colocar seus cabos eleitorais. Sabe quem que paga a campanha dessa turma? Eu, você que está nos ouvindo. Nós é que pagamos essa campanha. Sabiam disso? E a nossa campanha honesta, feita sem nenhum cargo. Olha, você sabe quantas vezes eu lutei para ocupar um cargo? Nenhuma. Eu fui secretário de 6 pastas. Jamais na vida eu fui atrás, negociei, fiz acordo partidário. Eu fui convidado para resolver um problema para a sociedade. O viés é outro. Você entende a diferença? Sim, é completamente diferente. Claro. A pessoa que luta, ele quer isso. Então isso aí precisa acabar. O nosso... quem é que falou? O Fabrício Silva. O Fabrício tem toda a razão, Fabrício. É um negócio de louco que está acontecendo. A gente precisa ter consciência, ser firme agora e guardar, só para terminar, guardar um pouquinho da paixão que nós tivemos na Copa do Mundo agora. Né? O pessoal vai na loja de tinta, compra tinta, pinta a rua, pendura bandeira, faz vaquinha, compra cerveja, contrata um grupo de pagode, compra televisão nova, chama os amigos, aí vai todo mundo, chora, ri. E sabe que diferença que faz na nossa vida ter ganhado a Copa ou não ter ganhado a Copa? Nenhuma. Agora na eleição vai fazer uma diferença louca, as pessoas não guardam um pingo de paixão, não levam o nome de um candidato decente à frente, não compartilha, muito raro, entendeu? Você vê, as redes sociais têm um poder imenso. De quem está nos ouvindo, quem é que está compartilhando essa entrevista? Quem acha que se achar que tem um candidato decente, um pré-candidato decente, é compartilhar os posts, levar para os amigos, defender, pedir um material, colar no carro. Isso é a paixão que está faltando. E essa paixão é que vai mudar a nossa realidade. Exatamente. Nós estamos no fundo do poço, viu? Estamos. Eu acho assim, até a classe média que não se queixava de nada e acaba sendo a classe que ocupa a maior parte dos cargos públicos e que acaba determinando o rumo do Brasil, agora começou a sofrer. Classe média não dá conta mais de pagar o plano de saúde, não dá conta mais de pagar a escola dos filhos. E na hora que procura o plano de saúde, a saúde pública e as escolas dos filhos, encontra serviços completamente desestruturados, sem condição nenhuma de dar atendimento. Isso acaba sendo até bom, porque vai forçar o pessoal a entender o que está acontecendo e tentar mudar agora, né? E a mudança é agora, em outubro. Exatamente. Ó, Marineuza Bueno, competência em pessoa, elogiando a sua pessoa. Obrigado, Marineuza. A Cláudia Rezende, quem não entende de pessoas não entende de gestão. Você acredita que esse é um dos maiores pecados dos atuais gestores em relação ao funcionalismo público local? A pergunta da Claudinha Rezende. Obrigado pela participação, Cláudia. Com certeza. Ninguém tem ascensão hierárquica sobre 34 mil pessoas, como é na Secretaria de Saúde. Ninguém tem ascensão hierárquica sobre 100 e tantos mil servidores, como no caso do GDF. Não existe isso. Ou você tem liderança, você mostra um caminho que as pessoas acreditam que vale a pena seguir, ou você não tem nada. Você não vai fazer gestão nenhuma. Essa que é a verdade, você tem toda a razão. Elisângela Magalhães, concordo que falta para a população conhecer mais os seus candidatos. E parabéns à TV Estação 26 por proporcionar a nós eleitores a conhecer os pré-candidatos. Participação maravilhoso isso aí, Carlos Alberto. Bela iniciativa, sim. Com certeza. Bom, em relação a essa questão política, em relação a conhecer melhor o candidato, no caso, Fábio, a pergunta que se faz é o seguinte: você, uma vez eleito para deputado federal, pretende conversar com seus pares, fazer uma aliança por Brasília, juntamente com deputados distritais, senadores, reunir governadores, o governador, no caso em questão, com os deputados federais, distritais, né? Para debater sobre a saúde de Brasília, os principais pontos, além de saúde, segurança e educação. Gente, nesse sentido? É importante as pessoas... Excelente pergunta, obrigado pela pergunta. Eu tenho 30 anos de Congresso. Não é 30 dias não, 30 anos. Dos quais 20 anos eu estou no cargo mais alto, que é de consultor, que é exatamente a pessoa que ajuda os parlamentares a fazer projetos de lei e ajuda na tramitação das leis dentro das comissões e do plenário. Então eu não vou entrar lá, né, mesmo eleito, ocupando um cargo eletivo pela primeira vez, e ser um deputado de baixo clero. Eu não vou ser nunca de baixo clero, nem um minuto, que eu já vou entrar lá sabendo muito bem o que fazer. E tenho essa característica que para mim não tem sentido, o mandato não pode ser meu, eu não tenho interesse nenhum em ter um mandato que seja meu. Eu quero que o mandato seja nosso.
É disso que eu gosto. Eu gosto de estar em grupo e atrair pessoas de bem. Quem me conhece bem sabe, eu não me misturo com gente errada. Eu converso. Você me vê lá batendo um papo, você acha, nossa, o Fábio é amigo do cara. Não sou. O cara nunca vai frequentar minha casa e nunca vai saber de nada que importa de verdade em mim. É bate-papo, né? Você tem que manter as relações pessoais, mesmo com quem não presta. Mas eu só me misturo com quem presta. Eu realmente afasto. Então, a tendência é essa, chegar a procurar quem é bom, porque tem, viu, gente? Não é todo mundo que é bandido no Congresso, não. Quando a gente fala assim, agora, tem um percentual grande. A gente precisa expurgar isso. Procurar gente de bem e fazer alianças. Viabilizar a aprovação de projetos de lei, esses sim, voltados para o nosso benefício, porque a turma só faz projeto de lei para se dar bem. Descobre alguma... Pô, é comum, a pessoa, eu estava conversando com um amigo meu que já ocupou cargos importantes em ministérios, é um técnico, não tem nada a ver com política. Falou, Fábio, é assustadora a quantidade de ministros, secretários que entram lá e pedem a lista dos credores do ministério e os pagamentos que estão atrasados. Sabe para que é isso? Isso é para pedir percentual. Diz, eu posso até te pagar, mas sabe como é? Tá difícil, agora teve uma PEC do teto de gastos, tá complicado de pagar, então... acerta um percentual e paga. Negócio horroroso. O Brasil está completamente aparelhado nesse sentido. Olha só, Mariel Couto, boa tarde pela sua participação, Mariel. Excelente pré-candidato, no caso, né? Obrigado, Mariel. Obrigado. E a participação do público está sendo bem interessante aqui, viu, Fábio? Que bom. O assunto é bom, saúde, todo mundo participa. Olha só, por que eu fiz a pergunta anterior, no caso, nesse sentido? Fazer uma aliança por Brasília? Porque nós, cidadãos, estamos percebendo o seguinte... O pré-candidato ele só conversa com o povo de 4 em 4 anos e em ano de eleição. Né? Você que está entrando pela primeira vez é compreensível, mas os que já estão no poder há muito tempo, eles, na sua opinião, no caso lógico, é uma opinião técnica, não é pessoal. Os atuais gestores, deputado distrital, federal, senadores e o governador do Distrito Federal, falharam com a população do Distrito Federal nesse sentido? Claro que falharam. Brutalmente. Certo. Falharam de forma retumbante. Olha as pesquisas que estão falando. Sim. Olha o nível de rejeição do atual governo do Distrito Federal. Olha o nível de rejeição do atual governo federal. Negócio absurdo. Eu vou falar um negócio aqui que muita gente até questiona. Mas, gente, pensa bem. Uma Suzane von Richthofen não tem essa rejeição. Ela tem até fã-clube. Nós estamos falando de rejeição além de uma assassina confessa dos pais. Pelo amor de Deus. A população vê, eu não preciso nem responder, a população já responde. Todos os dias é lógico que os nossos representantes estão falhando. E é por isso que eu me coloquei. Foi chegando num tal nível que eu tendo já uma experiência, tendo uma idade já boa para ocupar cargos e tal, e conhecendo, eu falei, pô, se eu posso ajudar, vou me colocar à disposição, mesmo meu filho não apoiando, dizendo, vão te chamar de ladrão, papai, mas pode ficar tranquilo. A única coisa que eu costumo prometer, eu não gosto de prometer muito, quando eu prometo eu cumpro, então eu tomo cuidado com as minhas promessas, mas uma coisa eu prometo sem medo. Quem me apoiar, e na hora certa quem votar em mim, na hora que chegar a hora da eleição, né? Mas quem me apoiar vai ter orgulho de mim, não vai passar vergonha, não. Vai ter orgulho que eu vou fazer um trabalho bacana, decente, altivo. Olha o que aconteceu há pouco tempo atrás, Carlos Roberto, que os brasileiros parecem que estão anestesiados. Vem um ministro ligado diretamente ao presidente da República, o Marum, vai na televisão, rede nacional de televisão, e diz, quem não votar com o governo vai perder seus cargos no executivo. Rapaz, me deu uma vontade de ajoelhar, falar pelo amor de Deus, Brasil. Verdade. Aí sim era para ocupar a esplanada, gente. Sim, exatamente. Olha o que o cara tá falando. Ele tá falando que usa. A gente sabe que usa. Não é novidade nenhuma não, ministro. Eu sei que você usa. Mas disfarça. Não cospe na cara da população, não. Pelo amor de Deus. Que é isso? Exato. Brasil, e aí, as pessoas acham que isso não tem reflexo na vida do dia a dia, é um negócio distante. Eu vi na televisão. Não, gente. Isso aí é por isso que o hospital tá ruim. Péssimo. É por isso que a escola do seu filho, por isso que Brasília tem um IDEB 3. É por isso que a segurança tem que viver trancada dentro de casa. A relação é direta. Não tem mágica, não tem fantasia nisso, não. Um ministro age assim, nós vamos viver pior.
E não pense que não dá para piorar mais não, viu, gente? Dá para piorar muito. Então, muita responsabilidade na próxima eleição, por favor. Exatamente isso. O Romualdo Nogueira, estamos diante da pessoa mais bem preparada para nos representar. Fábio Godin é totalmente capaz. Opa, obrigado. Agradeço muito. Que bom merecer essa confiança. Olha só, Fábio, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu queria que você... Que pena, mas está muito agradável, sim, bacana. Mas vai haver outras oportunidades, já vou falar com o teu assessor ali, para a gente agendar uma outra data para você voltar, para a gente debater mais sobre saúde. Gostaria que você deixasse um recado para a população do Distrito Federal. Antes, eu peço até desculpas, a Elisângela Magalhães perguntou o seguinte, o que falta para os políticos é conhecer as necessidades das cidades. O senhor concorda com isso? Concordo. Eu acho que é mais do que isso, Elisângela. Na verdade, o que falta para os políticos é se preocupar com o povo. Tem uma característica que até pouco tempo atrás eu não dava importância, duas. Sim. O pessoal falava, fulano é honesto. Mas isso é pré-requisito, eu não vou nem avaliar isso, é lógico. Ele tem que ser honesto. Depois de ver tudo o que estava acontecendo por baixo dos panos e a gente não sabia, eu fiquei horrorizado. Falei, caramba, realmente ser honesto é uma característica muito importante hoje. Eu acho que uma delas é ser honesto, mas a outra, que eu também refletindo, né, isso é uma novidade no meu pensamento, embora eu sou cristão, praticante, sou católico praticante, tenho muito temor a Deus, acredito em pecado, acho que a gente tem não só que se preocupar com ser pego pela justiça do homem, mas ser pego pela justiça de Deus. Isso nos dá muitos freios, nos baliza sempre no lado do bem. Mas quem não acreditar nisso, acredite em moral, em ética e amor ao próximo. Sim. Um político que não tem amor ao próximo, ele jamais vai trazer um bem para a sociedade. Ele vai ou se dar bem desonestamente ou se dar bem honestamente, que também é possível. Os cargos que eu já ocupei, se eu quisesse, eu tinha me dado bem honestamente. Mas o meu foco sempre foi o próximo, melhorar a vida do próximo. Essa é a principal característica, viu, Elisângela? Olha só, o Fabrício agora fez uma pergunta. O que o senhor achou da decisão do Frejá não ser mais candidato ao governo do Distrito Federal? Olha, o Frejá tem os motivos dele que a gente desconhece, né? Ele falou por alto, a gente nunca sabe exatamente o que aconteceu nos bastidores. Mas eu lamento, né? É uma demonstração de que a política do Distrito Federal está absolutamente imatura e está tomada por algo que não pode ser dito, né? E eu acho que a política tem que ser muito transparente. É muito forte, é um negócio perigoso, esquisito, né? Que me dá até um pouco de medo da gente acabar elegendo aqui no Distrito Federal governantes que possam piorar ainda mais a nossa situação. É uma pena que tenha acontecido. Olha só, a Claudinha Rezende agenda outra entrevista contigo, né? Tá pedindo, né? Eu já falei aqui mandei o recado. Vamos agendar, tá, Cláudia? Pode ficar tranquilo que o pré-candidato vai voltar aqui. Vai ser um prazer. O Paulo César Pimentel, seus colegas engenheiros estão muito felizes com sua pré-candidatura. Que bacana. Valeu, Paulo César. Seu colega engenheiro, né? Joia. Então, deixa eu ver se esse aqui é o meu... Abri a fotinha dele, deixa eu ver se é o que eu estou imaginando. É o PC, valeu PC. Esse é amigo, formou comigo. Valeu, amigo, obrigadão. Então, eu queria que você deixasse seu recado para a população do Distrito Federal, para você poder falar com eles. Gente, primeiro, eu queria dizer a vocês que é um prazer muito grande estar tendo essa oportunidade. E dizer que nós temos jeito, o Brasil tem jeito, Brasília tem jeito sim. Mas o jeito, a solução, não vai passar por outro caminho que não seja a eleição. Essa é a nossa principal ferramenta. Talvez essa seja a única ferramenta. Numa democracia não existe caminho fora da política. Muitos não gostam de política. E, para dizer a verdade, eu estou aqui candidato, tentando ocupar o meu primeiro cargo eletivo. E não sei se gosto tanto da eleição. Eu acho que eu vou exercer um bom mandato. Mas tem um caminho que é chato, você é agredido, você é rotulado, as rasteiras são muitas, mas nós temos jeito. E é importante que nós tenhamos fé nisso. Muito cuidado. Qualquer candidato ou pré-candidato que te ofereça uma vantagem pessoal, essa relação não pode prestar. Pode? Não, de forma não pode prestar. Se ele está te oferecendo uma vantagem pessoal, não pode prestar. Que eu voto em você se você me fizer tal coisa. E ele fizer, pronto. Você pode bem ali saber que esse cara é o cara que vai destruir o futuro da sua família, o seu futuro dos seus filhos e seus netos. Esse cara bem aí. Então, vamos tomar cuidado com isso. E vamos acreditar, porque Brasília é uma cidade maravilhosa para se viver. Uma cidade de arquitetura moderna. E nós temos condição de ter uma gestão moderna também. Eu acho que Brasília nunca teve uma gestão moderna. A gente precisa dar uma gestão moderna pela primeira vez. E
o novo gestor de Brasília vai precisar de apoio no Congresso, de apoio no Distrito Federal. É importante que a gente cuide disso com carinho. Guarda um pouquinho da paixão da Copa, bota a paixão nas eleições. E votar absolutamente à disposição de qualquer um pelas redes sociais. Quem quiser entrar em contato comigo, lá também tem até meu telefone de WhatsApp, que é o que eu ando com ele, não é um telefone nas mãos de assessor, e vou ter todo o prazer, gente, de discutir com vocês as soluções, os problemas e o futuro da nossa cidade, que tem que voltar a ser a capital da esperança. Esse foi o Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Recebemos aqui Fábio Godin, pré-candidato a deputado federal por Brasília, né? Então, Estação Entrevista tem um compromisso com você, cidadão, de levar pré-candidatos que realmente estão dispostos a trabalhar para Brasília. Você está participando da TV Estação 26, a melhor de Brasília, disparado. Conto com vocês no próximo programa e em breve o Fábio vai voltar para poder conversar mais com vocês, cidadãos, ok? Fiquem com Deus, muito obrigado pela nos acompanhar até agora. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.